Boa noite a todos. Estou aqui ao vivo no Mães com Fé. Essa é a segunda vez que eu entro para fazer uma live e nessa noite especificamente o tema é adolescentes e a era digital. Eu preparei algo bem bacana para vocês e eu vou utilizar pelo menos dois autores que são Arminda Berasturi Nobel, do livro Adolescência Normal, e peguei também alguns artigos no Cielo, mas eu quero citar um especificamente, que é o artigo chamado Adolescência e Tempo, né, da revista Educar de Oliveira. Então eu creio que vai dar para a gente conversar bastante nessa noite aí com vocês sobre adolescência. Bem, quem que é o Pastor Léo? O Pastor Léo é um pastor da Igreja Metodista Livre. Eu atualmente estou locado na Igreja Metodista Livre em Guaianazes. Também sou psicólogo clínico e atendo adolescentes, né, desde os 11 até a adolescência tardia aí, que vai até os 24 anos mais ou menos. E hoje eu tenho 20 pacientes, desses 20 pacientes, 8 pacientes são adolescentes. E o adolescente ele passa pelo que a Arminda Berasturi e o Nobel chamam de adolescência normal, né? O que é adolescência normal? E eu queria começar explicando exatamente isso. O que é a adolescência normal? Que eles chamam até de síndrome de adolescência normal. Síndrome pode configurar como uma doença, né? Mas o que é a síndrome da adolescência normal? Então eles pegam 100 adolescentes e entrevistam os adolescentes, entrevistam os pais e chegam à conclusão que 70 desses 100 adolescentes repetem ou reproduzem as mesmas coisas. Aquilo que os pais falam, por exemplo, olha, meu filho está muito rebelde, olha, meu filho ele não quer mais viajar com a gente, olha, meu filho quer ir para as baladas, olha, meu filho começou a beber, começou a usar drogas, e normalmente isso desencadeia quando? Na adolescência, ou puberdade, como chama alguns teóricos, né? Freud chamava isso de fase genital, que é a fase exatamente onde ele fica adolescente e descobre as questões sexuais relacionadas a prazer carnal mesmo, né? Então, é muito importante a gente saber disso. Então, para Arminda Berasturi Nobel, o normal é o que para muitos pais hoje é o patológico. O que muitos pais procuram a gente e falam assim, olha, o meu filho está com algum problema porque ele não obedece, olha, meu filho não quer sair do quarto, olha, meu filho só fica na internet ou no WhatsApp. E isso pode ser para alguns pais patológico, mas para Arminda Berasturi Nobel a gente chama de adolescência normal. O ano de 2016 eu recebi uma demanda muito grande de pais, principalmente evangélicos, me procurando, dizendo que seus filhos, por exemplo, não queriam mais ir para a igreja, não queriam mais frequentar a escola bíblica dominical, frequentar os cultos, e me trouxeram essas questões como questões doentias, né? Como questões para ficarem perplexos, né? Mas uma das coisas que nós vamos tratar aqui são problemas religiosos. O adolescente ele não se interessa muito por religião. Alguns vão gostar muito, outros não vão se interessar nada. Então a gente vai ouvir. Para a gente chegar na era digital, eu quero construir aqui pelo menos alguns itens que eu trouxe para vocês nessa noite. Pelo menos uns 14 itens até a gente chegar na era digital para vocês entenderem por que o adolescente gosta tanto desse mundo virtual, por que o adolescente gosta muito dessa coisa, né? Mas antes eu queria dar uma boa noite aqui à Drica, a Adriana, né? Ela colocou boa noite, seja bem-vindo. Ela que está me acompanhando hoje aí, né? A Tati deixou essa tarefa para ela ser meio que a pessoa que vai intermediar tudo mais, e queria deixar uma boa noite aí para vocês que estão entrando na live. Eu queria falar do adolescente e a liberdade. Uma das coisas que acontece com o adolescente, e a gente percebe muito isso, é que ele quer ser livre. Então, na minha época de adolescente, que faz alguns anos apenas, eu lembro de alguns amigos meus que pulavam janela, por exemplo, para fugir à noite, para ir para uma balada, e eu ouvia isso na rua. Ah, fulano pulou a janela, deixou uns travesseiros ali na cama porque o seu pai não percebesse. E normalmente a gente ouvia histórias desse tipo, né? Porque o adolescente, por que o adolescente foge de vez em quando? Porque ele busca muito a liberdade. A liberdade normalmente ela vai sendo
entregue como uma recompensa de acordo com o passar do tempo, né? Porque quando é criança o pai está controlando, e quando fica com o corpo de adulto já acha que é adulto, já acha que pode fazer o que quer, e aí vai tomando a questão da liberdade assim como algo muito importante, ou como algo que para ele é essencial. Então nós vemos que muitos adolescentes eles acabam não viajando mais com os pais, e a gente ouve histórias assim: o pai e a mãe foi viajar, o adolescente deu festa em casa. Ele se sente livre para fazer o que ele quer. E eu queria que vocês, pais, pensassem quando vocês eram adolescentes, né? O que vocês fizeram para buscar essa tal liberdade, né? E nós, na verdade, gostamos da liberdade. Só que o adolescente não entende que a liberdade, por exemplo, ela tem alguns, como eu posso chamar? A liberdade, ela tem também consequências. Você luta para ter essa liberdade, mas ela tem algumas consequências, né? Porque, por exemplo, o adolescente quer ter liberdade, quer dirigir. Pega o carro do pai, atropela alguém, vai gerar consequências, não só para esse adolescente, mas vai gerar também consequências para os pais, né? Eu assisti um filme argentino, né, muito bom, que eu queria indicar para vocês, chamado Relatos Selvagens, né? Tem um relato de um adolescente ali, e eu queria que vocês encarassem aquele relato, né, do adolescente que atropela uma mulher grávida, que perde seu filho, a mulher morre, e aí eu queria que vocês olhassem e verificassem a questão da liberdade, né? Então os adolescentes buscam isso, né? E eles vão atrás disso muito. Outra questão que eu queria deixar para vocês, que eu deixei anotado ali na minha colinha, é a síndrome da adolescência normal, que eu já expliquei, mas eu queria que vocês entendessem que eles passam por um processo normal e não patológico, né? Muitos pais me procuram achando o fim do mundo, o filho fazer o que faz, né? E muitas vezes não consegue ter a identificação. Eu lembro quando fazia a faculdade de psicologia, nós atendíamos todas as faixas etárias na clínica escola, e inclusive adolescentes, e depois a gente fazia um trabalho muito legal, que era colocar todos os pais de adolescentes numa única sala, sem os filhos, logicamente, e nós perguntávamos: qual que é o problema que você trouxe hoje para um pai? Aí aquele pai contava o problema e o outro contava, e a conclusão no final daquela roda de discussão é que o meu problema não era maior do que o problema do outro, né? Então a gente acha que o nosso problema é maior que o nosso filho, mas os filhos vão passar por diversos problemas na adolescência, e os pais vão achar que o problema dele é maior do que o do outro, e na verdade, quando tem a identificação, ele vê que o outro também tem um problema. Então eu lembro de um relato de um pai que chegou e falou assim: meu filho bate muito nos outros adolescentes na escola, arranja muita briga, né? Esses dias entrou com uma faca na escola. Aí chegou um outro e falou assim: o meu filho teve uma doença degenerativa e parou de andar, parou de falar. Hoje ele está com 15 anos, só mexe os olhos, e o médico deu o relato que ele vai morrer daqui 2 semanas. Aí todos os pais, quando eu olhei em volta, estavam chorando, né, por conta do relato daquele pai. Aquele pai ia perder o filho. Os outros estavam dando tragédias com seus filhos, né? Mas aquele pai ia perder o filho dele. Então, o que nós vemos é exatamente, ele tem transformações corporais assim grotescas e gigantescas, né? E que vão trazer flutuações de humor, vão trazer diversas relações. E eu queria que vocês lembrassem, quando vocês se tornaram adolescentes, quais foram as questões que aconteceram com vocês, com questões corporais. As meninas, por exemplo, elas criam uma silhueta, os seios, né, crescem, e tudo isso são questões que acontecem. Voltando, deu uma travadinha aí, eu parei de falar, senão vocês não iam acompanhar. Então as questões corporais, por exemplo, as meninas, elas tendem a sofrer um pouquinho com os seios, as meninas tendem a sofrer um pouquinho com a silhueta, e aí começam as transformações corporais que mexem muito. No caso das meninas também tem a menstruação, as meninas passam a chamar a atenção dos homens na rua e dentro de casa, e muitas delas não sabem conviver com isso, então geram um luto pelo corpo infantil. As meninas querem voltar a ser crianças, algumas delas, né? E esses dias eu atendi, pelo menos esse ano, 4 meninas com problema da baleia azul e cortando os seus pulsos, e eu vi que duas delas, pelo menos dessas 4, tinham questões corporais gravíssimas, né, ligadas a seio que cresceu desproporcionalmente e tudo mais,
questões que elas não se enquadravam, não gostavam do seu corpo e por isso queriam cortar e sacrificar o próprio corpo, né? Então nós vemos que é um drama, é um luto. O que é o luto, né? Tem uma autora americana chamada Ross que ela diz que tem 5 fases do luto. A primeira fase é a negação. Eu não acredito que isso está acontecendo comigo, né? Esse corpo está mudando, a voz está engrossando, eu estou crescendo e gera uma negação de primeiro. Depois a segunda fase do luto diz que é exatamente uma raiva. Por que isso está acontecendo comigo, né? Tem tanta gente que está modificando diferente, eu queria um corpo igual ao da outra pessoa, não queria ter esse corpo e aí cria uma raiva. Terceiro, depressão, uma tristeza profunda e oscilações de humor nesse período. 4, blindagem, não quero falar do meu corpo. E 5, aceitação, quando já está na maturação dessa identidade juvenil, né? Mas tem um luto pelo corpo. Por que é importante explicar tudo isso? Para a gente entender por que o adolescente faz o que faz com questões digitais, e a gente vai chegar lá. Né? Outra questão que eu marquei ali é a identidade. A identidade dele vai sendo formada, porque na verdade, até uns dias atrás, esse adolescente era uma criança, era tratado como criança, o pai falava com uma entonação de voz, agora com esse corpão, com essa vida adulta, o pai já fala de uma outra forma, né? No caso dos meninos, alguns me relatam que os pais vão até para cima, querendo bater, e eles querem brigar com o pai, porque o corpo já é grande, né? O menino também, essas transformações corporais são abruptas e nascem pelos pelo corpo, bigode, eu lembro até hoje do bigode que nasceu, né? E o pessoal brinca, tá ficando homem, nasceu um bigode, e essas questões vão gerando esse luto e ao mesmo tempo vai criando a identidade, que ele não sabe ainda se ele é um adulto, ele não sabe ainda se ele é uma criança, porque está numa fase de transição, né, dessa faixa etária de criança para adulto. Se você pegar os teóricos da psicologia, praticamente todos narram a vida infantil e narram uma fase chamada puberdade ou adolescência, narrando a importância disso, dessa fase, e a gente entender essa fase. O que acontece muito, e eu percebo isso no dia a dia, é que muitos pais parece que não conseguem perceber isso, ou muitos pais parecem que não passaram por esse processo da adolescência e também não está se importando muito em regredir um pouquinho para tentar entender como o filho entende. O mundo do adolescente é diferente do mundo adulto, apesar de ele ter um corpo de adulto, se comportar muitas vezes como um adulto, o adolescente, a gente não pode esquecer que ele ainda é uma criança, é uma fase de transição entre a vida infantil e a vida adulta, ele está no meio termo e vai se comportar muitas vezes como criança e muitas vezes como adulto. Eu estou atendendo um adolescente que ele tem 15 anos e ele tem muitos ciúmes do seu irmão que tem 9, né? Então a mãe demorou 6 anos para ter o segundo filho e depois teve mais 3, né? Então são 4 filhos, primeiro de 15, 9, 8 e 2. E aí ele perdeu o reinado, ele perdeu o trono. E então ele morre de ciúmes dos irmãos mais novos, briga muito, bate, e a mãe chega aqui e ela fala assim: eu não compreendo, não entendo, na minha cabeça não cabe isso. O que eu queria dizer para vocês? Cabe, porque na verdade ele é uma criança também, e é isso que eu estou explicando para a mãe, né? E se eu mostrar desenhos de adolescentes aqui, eu tenho alguns, né? Eles relatam isso, que eles são crianças e eles querem esse amor da mãe. Então, eu tenho alguns desenhos aqui. Olha o desenho, por exemplo, de um menino de 15 anos. É um desenho bem infantilizado. Vê se você dá para ver o menino, né? A árvore, né? Dá para ver a árvore aí. E por fim a casa. Desenhos bem infantilizados, né? Para uma criança de 15 anos, 16 anos, né? Que parece desenho de criança de 5, 6 anos. Vou pegar um outro desenho aqui que eu acho legal vocês verem. Esse desenho é de uma menina de 16 anos. Olha o desenho, parece de uma menininha que está na idade aí escolar, entre 8 e 9 anos, desenhando bastante cor, né, frutos e tudo mais. São desenhos de adolescentes. O que isso significa? Que são adolescentes que pensam como crianças. Então nós não podemos pegar um adolescente e tratar esse adolescente como a gente trata, né, um adulto, muitas vezes.
E é isso que a gente quer do nosso filho adolescente. A gente quer dar responsabilidades para eles, como se eles fossem adultos, né? Então é muito importante a gente saber isso. Então eles sofrem, né, um problema de identidade muito grande, não sabem quem são, né? E aí eu queria citar um professor da PUC chamado Ciampa, né? Ele escreve sobre identidade no Brasil, é um dos melhores. Se você quiser entender um pouquinho mais dessa identidade, queria que vocês lessem o Ciampa. Também queria recomendar, né, Morte e Vida Severina, que é muito bom. O Ciampa cita num dos livros dele e você vai entender um pouco dessa questão de identidade. Vamos falar agora de tendência grupal, é o quinto item. Eu quero falar da tendência grupal. O adolescente, ele tem uma tendência grupal muito forte. Isso é importante para a gente entender um pouco do isolamento e um pouco da era digital desse adolescente, né? Porque a tendência grupal faz com que ele pertença a um grupo, ele se sinta importante naquele grupo, ele se sinta aceito naquele grupo, que é o que normalmente acontece com os adolescentes. Ele não se sente muito aceito, né, na casa, nem na escola, muitas vezes, então ele vai achar um grupo. E aí o adolescente ele vai a extremos, como góticos, ele vai fazer parte de grupos, né, grupos mais estranhos que você possa imaginar, né? Agora tem uma onda de meninas, por exemplo, fazendo um grupo de feministas, adolescentes. Eu estou atendendo duas que se julgam feministas mesmo, com 16, 17 anos e tudo mais. O que eu quero dizer para vocês? Que eles vão se identificando, eles vão querendo um espaço e eles querem ser ouvidos. Isso é muito importante, porque uma das coisas que acontece com o adolescente é a gente tira a voz dele dentro de casa, porque o que ele fala não é legal muitas vezes. Ele tem ideias mirabolantes, então a gente não quer aquelas ideias mirabolantes dele. Então a gente não quer ouvir. E aí por isso que eles se isolam tanto, como a gente vê muitos adolescentes. Eu tenho sobrinhos adolescentes, às vezes eu vou lá visitar meus irmãos, eu chego, eles estão no quarto isolados. O que eles estão fazendo? Estão na internet, estão no computador, estão deitados, estão ouvindo música, eles estão no mundo deles. Porque quando eles estão com adultos normais, eles simplesmente não conseguem ter voz. Então eles preferem ficar no quarto isolado. Já justifica um pouquinho por que eles gostam tanto de usar o celular, por que eles gostam tanto do mundo digital, porque eles gostam muito das tecnologias. E a gente vai chegar lá, que é o último item. Eu quero construir com vocês, mães, um pensamento para você entender um pouco mais do seu filho. Depois, o adolescente tem uma necessidade de intelectualizar e de fantasiar as coisas. Adolescente nem começou a trabalhar, por exemplo, vai arranjar um emprego ainda, o primeiro emprego, e nós sabemos que hoje o adolescente ele arranja emprego de jovem aprendiz, meninos office boy, meninas office girl, né? E empregos para ganhar pouco, mas eles já acham que com esse dinheiro eles são super poderosos, eles já podem comprar o mundo, né? Eles acham que vão comprar um carro, eles acham que já mandam nas coisas, eles acham que já conseguem controlar a vida financeira deles. Eu não pus esse item ainda, mas eu escrevi um artigo, eu vou publicar pelo Mackenzie e pelo Cielo em breve, porque eu fiz em parceria com o doutor do Mackenzie, chamado, deixa eu ver como que eu pus o tema, Educação Financeira para Crianças, né? Onde nós hoje em dia só vamos aprender sobre finanças na vida adulta, não é nem na vida adolescente, na vida adulta. E aí, quando que a gente aprende? Quando a gente entra na faculdade, tem um pouquinho de noção de finanças e tudo mais, ou quando a gente casa, né? E aí a gente vai aprender sobre finanças na marra. Então eu defendo que as escolas precisam ensinar a educação financeira para as crianças, né? E eu faço isso com os meus filhos, mas eu defendo nesse artigo, né, exatamente isso. E o que eu percebo muitas vezes é que os pais não ensinam educação financeira para os seus filhos não sabem gastar o dinheiro, e quando chega na adolescência, a gente já vai ver o que vai dar esse adolescente, se ele vai ser um adolescente que vai reter ou que vai soltar, ou seja, um adolescente gastão ou um adolescente que segura. Então os pais têm que ajudar, têm que orientar os seus filhos a cuidarem do seu dinheiro e, né, eles fantasiam muito. Vou dar um exemplo, eu estou atendendo um adolescente, começou a trabalhar, primeiro emprego, jovem aprendiz, vai ganhar um salário mínimo, 900 e poucos reais, e eu perguntei para ele, o que você vai fazer com o seu primeiro salário? Meu primeiro salário eu vou guardar metade e já vou dar entrada no meu carro. Certo, mas você tem quantos anos?
Ah, eu tenho 16 anos. Puxa, cara, com 16 anos você não tem nem carta, né? E aí você tem que orientar o adolescente o que ele vai fazer. Primeiro você tem que tirar uma carta, juntar dinheiro. E carro não é só você pagar as parcelas, tem a questão de impostos, tem toda a questão de manutenção do veículo, de seguro. E aí eu fui orientando ele, quando eu terminei ele falou, nossa, eu não acredito que é tudo isso. Então eu vou comprar mesmo um videogame. Então eles fantasiam demais, né, essas questões e eles intelectualizam, eles acham que são inteligentes. E hoje, por conta desse mundo digital, a questão da informação, eles se tornam muito inteligentes. A gente não pode subestimá-los, né? A semana passada, quarta-feira passada, uma semana atrás, eu estive participando de um fórum sobre a evangelização dos vikings numa igreja nossa e de repente um menino de 13 anos pede a palavra para fazer as perguntas e nós liberamos para ele fazer a pergunta. Ele falou assim: eu jogo um joguinho lá, né, chamado, eu não lembro agora o nome, mas era de Vikings. E ele fala assim: olha, e ele começou a dar uma aula de Vikings pra gente por conta do videogame e do que ele já tinha lido na internet. Então a gente não pode subestimar. Aí eu, no ato de brincadeira, eu falei assim: você vem aqui em cima, senta aqui com a gente, você vai ensinar também, né? Porque na verdade eles têm muita informação que eles pegam na internet, eles pegam informação, inclusive uma criança de 10 anos, isso é estatística, uma criança de 10 anos hoje ele tem mais informação do que seu avô, seu bisavô que tem 80 anos. Por quê? Porque é informação atrás de informação. Já queria entrar nesse índice, não esqueço, né? Eu estou fazendo um mestrado no Uruguai sobre um mestrado em educação e eu aprendi muito nesse módulo que eu tive em janeiro sobre as TICs, né? Que é tecnologia, informação e comunicação, né? E exatamente o que eu percebo com isso? Que as crianças tendo as TICs ou as TIC lá na escola, né, que são essas tecnologias de informação e comunicação. Por exemplo, no Uruguai, toda criança em idade escolar tem um computador e internet free, à vontade. Eles possuem isso à vontade. Então, eles vão ter muita informação. Eu lembro que eu fui visitar um pastor nosso no Uruguai e os filhos dele, 2 em idade escolar, os 2 tinham um computador, um notebook, os 2 acessando a internet, os 2 fazendo vídeos e os 2 assim muito interagidos com esse mundo digital, crianças entre 8 e 9 anos de idade já dominando a tecnologia. As escolas no Uruguai fazem isso, algumas escolas no Brasil fazem isso, inclusive os teóricos da educação hoje estão defendendo veementemente isso, que tem que ter as TIC na educação, que é tecnologia, informação e comunicação, tanto para trabalho, e eles vão ter muita informação. Isso vai estimulando a criança a viver o mundo digital, que é o que nós chamamos hoje de nativos digitais. O que é nativo? Já nasceu sabendo mexer naquilo. A minha filha, eu nunca esqueço, quando ela tinha 1 para 2 anos, ela dominava de ligar, de pôr a senha em tablet, em celular. Hoje ela entra sozinha no YouTube, ela consegue ver. Logicamente que nós, pais, cuidamos e ficamos de olho no que eles estão vendo, qual o conteúdo. Porém, eles dominam isso, eles dominam essa arte e quando chegar na adolescência vão dominar muito mais, né? Uma outra questão que acontece com eles, como eu já disse, são as crises religiosas. Eu identifiquei nas igrejas que eu passei como pastor, a Guaianazes é a minha 6ª igreja, e é um fenômeno nas igrejas quando os adolescentes completam 11 anos, exatamente a idade da pré-adolescência, eles não se identificam mais com aquele discurso religioso, eles não se identificam mais com a igreja. As igrejas, em contrapartida, não têm conseguido falar a linguagem adolescente, porque hoje só criou um grupo de jovens, uma mocidade, e colocam um adolescente entre 11 e 15 anos, por exemplo, junto com um camarada de 18 a 24 anos, que está já namorando, trabalhando, fazendo faculdade. Os assuntos não são os mesmos assuntos, aquele adolescente se torna zoado ou zombado naquele grupo, e ele vai acabar tendo o desprazer de estar naquele grupo. Por isso que tem que ter um grupo de adolescentes e um grupo de adultos, ou um grupo de jovens. Pode até juntar a mocidade para fazer um acampamento, mas tem que ter um grupo coeso,
para que ele se sinta parte desse grupo e para que ele desenvolva muito bem, né? Eu lembro da minha adolescência, né? Eu sempre fui líder de adolescentes, desde quando eu entrei na igreja com 12 anos, já assumi uma liderança ali nos adolescentes da igreja que eu fazia parte, e a igreja tinha muitos adolescentes, então esse grupo foi o grupo que me deu prazer, que me deu alegria de pertencer. Então o que eu quero dizer para vocês? Que é muito importante fazer parte de um grupo, é muito importante se sentir parte de um grupo, né? E eles, né, se não for um grupo religioso, eles vão sair e vão ter o desprazer de estar. Porque, primeiro, o pastor, quando faz uma pregação, ele não pensa no adolescente, o pastor pensa no adulto, né? Então, essas crises religiosas, não só falando da igreja evangélica, mas falando das religiões em si, né? As religiões, elas são pensadas muitas vezes para adultos. Se você pega a religião judaica, o judaísmo, por exemplo, né? A gente vai ver um pedaço aqui do prazer de Jesus. Um dos prazeres, por exemplo, de Jesus era exatamente estar no grupo religioso. Com 12 anos, tem um relato na Bíblia, em Lucas capítulo 2, que Jesus vai para uma festa em Jerusalém, que era a festa da Páscoa. Eles iam em romaria. Normalmente a romaria eram grupos de homens, mulheres e crianças. As crianças normalmente vinham atrás dessa romaria. Então, como que funciona a romaria? Mulheres na frente, homens no meio, crianças atrás. E as crianças vinham atrás, muitas delas chorando, querendo o amor do pai e da mãe, mas eles iam andando, conversando, cantando. E aí, quando a família de Jesus chega em Belém, eu estive em Israel em 2016, hoje de carro de Belém até Jerusalém, pode colocar aí mais ou menos 1 hora de carro, em romaria, 3 dias praticamente de viagem, né? Porque eles iam parando, comiam, paravam fazer acampamento nas cidades e até chegar em Jerusalém. Aí quando eles voltam para Jerusalém, depois de 3 dias, né, eles voltam para Jerusalém, eles notam fé que Jesus não estava. Aí eles chegam em Belém e vão para Jerusalém. Quando chegam em Jerusalém, Jesus está onde? No templo, com 12 anos, há 3 dias no templo, ensinando e ouvindo os mestres da lei. E aí a mãe dele, Maria, toda preocupada, fala assim: Jesus, você não percebeu que a gente estava preocupado com você? Ele fala assim: o que eu tenho contigo? Né? Ou seja, ele não estava nem ligando. A gente vai ver um pouquinho disso na deslocalização temporal. Ele ficou 3 dias sem comer, não sei com quem que ele comeu, não sei onde ele dormiu, mas ele não estava nem aí se seus pais estavam preocupados com ele ou não. Isso acontece muito com o adolescente. Por isso que o adolescente, quando vai para uma balada, quando sai com os amigos, o pai fala assim: eu vou te buscar tal horário, ou dá um celular para ele e fala assim: não desligue o celular. Ele faz questão de desligar o celular, faz questão de não perceber o horário que o pai marcou com ele, e ele dá canseira nos pais, porque ele perde a noção do tempo. Isso se chama deslocalização temporal. Isso também vai ter um pouquinho a ver com o que a gente vai aprender hoje sobre os adolescentes e as tecnologias. E também tem a evolução sexual, né? A evolução sexual são quando eles descobrem que o seu órgão sexual dá prazer, né? Quando eles descobrem que eles têm prazer. E é nessa evolução sexual que vai gerar também os homossexuais, né? Para Freud, isso é construído desde lá da infância, né? Freud usa 5 fases que a gente chama das fases da sexualidade infantil. Tem até um livro de Freud chamado Sexualidade Infantil, e as 5 fases para Freud são oral. Essas fases da sexualidade não querem dizer fases sexuais como o adulto entende sexo ou sexualidade, mas são fases que dão prazer, né? Questões prazerosas, né? Então, para nós sobrevivermos nesse mundo, a gente tem que viver de prazer. Por exemplo, eu tenho prazer por comer bem, comer em lugares legais, então eu gasto bastante dinheiro comendo, né? Prazer em viajar, então eu gasto bastante dinheiro viajando. O que eu quero dizer? Isso me dá alegria, me dá, né? Não precisa ser um prazer sexual em si. Então Freud diz que o primeiro prazer da criança é no amamentar. Então ele chama isso de oral. Por isso que normalmente a gente vê crianças de 0 a 2 anos, tudo que pega põe na boca, né? Coloca na boca. Depois ele diz que a fase anal, que é a fase do cocôzinho, do xixizinho, quando os pais vão tirando da fralda.
e vão levando os filhos até o banheiro, ensinando que ali que tem que despejar todos os seus, defecar ou urinar, tudo ali naquele lugar, né? Depositar tudo ali, né? E vai dos 2 aos 4 anos, depois tem um período dos 5 aos 7 anos, que Freud chama de fase fálica ou fase do Édipo, que é quando o menino descobre que tem um pênis e a menina pensa que o dela vai nascer ainda. Porém, é ali que vai se dando a questão genital já na sua primeira fase. E depois vai explodir isso na adolescência, depois desse período chamado fálico, que vai dos 7 até os 11 anos, é o período de latência, que normalmente as crianças na época de Freud iam para a escola com 6, 7 anos e aprendiam a ler e escrever, criavam seus primeiros laços de amizade na escola, levavam os amiguinhos para casa e brincava. É aquele momento de se apaixonar pelo seu primeiro amor, de ter na professora a figura materna, e esse período ele chama de latência. E por fim a fase genital, que é a fase da puberdade, onde toda aquela construção da sexualidade infantil vai vir à tona. Por isso que eu, como um psicanalista, vamos dizer assim, ou que caminha na linha de Freud, entende que nós somos um resultado da nossa infância. Então tudo aquilo que a gente viveu na infância vai desembocar na adolescência. Por exemplo, se teve um abuso infantil, vai desembocar na adolescência. E aí vão vir todas as questões sobre heterossexualidade, sobre bissexualidade, homossexualidade. É aí que vai desembocar tudo. Eu não estou falando se eu acredito que essa questão é uma questão genética, é uma questão ambiental, ou é uma questão, né, construída. Não, eu não estou falando disso. Estou querendo dizer que é nessa fase da adolescência que vai explodir de uma forma muito potente isso, né? E aí que começam os primeiros namoros. Hoje a estatística diz, segundo o IBGE, que as meninas, as mulheres, tiveram suas primeiras relações sexuais entre os 14 aos 16 anos, na adolescência, né? Esses dias conversando com uma adulta que me procurou e ela tem problemas sérios com a sua sexualidade, eu perguntei quando que isso iniciou, quando que isso se deu. Ela disse, quando eu perdi minha virgindade com 16 anos. Isso, uma mulher já, né? Uma adulta, e isso aconteceu no século passado, só para vocês terem ideia. Ela perdeu sua adolescência no século passado e tem problemas até hoje. Então as questões da adolescência, elas são muito, como eu posso dizer, muito fortes para um ser, né? A gente já passou, não consegue voltar no tempo e relembrar as questões. Talvez devíamos fazer uma regressão na pulsão, ou seja, vem para a terapia, a gente vai voltar para aquela fase, tentar lembrar daquela fase, das coisas que aconteceu, para a gente entender os adolescentes. E aí a gente entra no 10º item que eu coloquei, que são as contradições sucessivas. A adolescente se contradiz, né? Principalmente se está mentindo. Você vai questionar o adolescente, você está mentindo? Se você chegar assim, ele vai falar que não, ele vai negar até o final e ele vai se contradizer muito. É muito normal os pais virem aqui e falar, meu filho, ele se contradiz muito, eu tô com raiva dele e tudo mais, né? O 11º item, nós denominamos, né, Arminda Berastur e Nobel denominam como separação progressiva dos pais. O que é a separação progressiva dos pais? É muito normal os pais de adolescentes falam assim, agora nós estamos viajando sozinhos, nossos filhos têm o seu grupo de amigos, não querem mais viajar com a gente, é difícil até almoçar no dia dos pais, no dia das mães, que eles não querem vir com a gente. Olha, agora estão namorando e eles preferem a namorada do que a gente. Olha, eles preferem a família da namorada do que ficar com a nossa família. Isso se chama separação progressiva dos pais. Os pais normalmente não criam seus filhos para o mundo. Os pais criam seus filhos para enclausuramento, para ficar sempre no seio materno. Isso é uma dificuldade, é um problema, porque tem muitos pais que fazem isso com seus filhos e vai gerar diversos problemas na vida adulta, principalmente quando esse camarada, essa mulher for casar. Vai gerar diversos problemas. Um dos problemas muito graves, inclusive eu trabalhei pelo menos uns 2012 a 2015, uns 3 anos com essa demanda, que é a demanda das drogas. É na adolescência que eles vão descobrir as drogas. Normalmente começa com cigarro e é muito cedo. Então abram os olhos aí.
Normalmente acontece na escola a primeira vez, né? Entre os 11 aos 12 anos, os amiguinhos levam um cigarrinho, que normalmente pegam do pai, e aí levam para a escola porque eles não compram. Depois que eles vão aprendendo a comprar, vão perdendo medo, e vão conhecendo o cara da padaria que vende, vão sabendo quem vende para menor. Então começa com um cigarro, dá uma tragada e aprende a usar. De repente vai para a bebida, né? Hoje está uma moda levar vodka para a escola, levar vinho, levar uísque. Eles estão conhecendo isso cada vez mais. E aí, assim, beber não tem problema, fumar não tem problema. Meu pai fuma, minha mãe fuma. Meu pai bebe, minha mãe bebe. Mesmo sendo evangélicos e tudo mais. E aí vai gerando uma brecha. Quando vai ver, esse camarada está experimentando a maconha, né? Principalmente se ele está acostumado a sair para casa dos amigos. Normalmente, peguei 2 casos recentemente em condomínios, prédios onde tem vários blocos, ou 5, 6 blocos assim. Os adolescentes se reúnem e normalmente fumam narguile, do narguile vai para as drogas e eles se sentem importantes com isso. A droga dá a sensação de liberdade, que é o que eles buscam no primeiro item que eu falei lá. Isso é muito importante vocês saberem. E eles querem descobrir o novo. Já que eles estão passando por uma série de transformações, eles querem descobrir, porque eles são contraditórios, eles são paradoxais, então eles querem descobrir. O pai e a mãe tem que estar de olho. Mochila, né? Esses dias veio uma mãe dizendo que foi lavar a mochila do filho porque achou que estava muito suja, quando abre, maconha na mochila do filho, quase morreu e veio aqui. Se eu disser que isso é normal, eu vou dizer para você que é muito normal. Isso, infelizmente, já é um vício e muitos vão parar em casa de recuperação. Como eu disse, trabalhei com essa demanda há 3 anos, dava dó de ver porque cada vez mais cedo, eu cheguei a atender menino de 12, 13 anos em casa de recuperação. É muito cedo e o pai não sabe o que fazer com isso, porque o pai também fica dependente e a gente chama isso de codependência. Por quê? Porque se o filho sai, o pai acha que foi usar droga. E aí, se o filho não chega no horário que marcou, o pai pensa, está se drogando, vai morrer, está devendo, e o pai não consegue dormir enquanto aquele filho não volta para casa, se torna codependente ou tão doente quanto aquele filho. Aí o pai se culpa, a culpa é minha porque eu não eduquei direito, porque não deu certo, e assim gera um monte de problema. Droga na adolescência é um fenômeno normal. A Arminda Berasturi, em 1970, inclusive é uma argentina, nem vive mais, ela não colocou isso no livro dela. Drogas eu que estou acrescentando, porque é uma coisa muito recorrente aqui no consultório. Muitos vêm. Se não vem o filho, vem os pais. E vem falar, e vem chorar, e vem aqui falar. Então aqui, ó, tem até caixinha de lenço. Eu renovo a cada mês essa caixinha aqui, porque eles choram muito aqui dentro. Flutuações de humor, né? Vocês vão ver adolescentes que um dia vai estar muito feliz, outro dia vão querer ficar deitado na cama, tristes, né? Eles têm uma flutuação de humor muito grande, com relações à alegria ou tristeza. Muitos, inclusive, acham, né, que estão depressivos. É uma labilidade mesmo. Vai ter dia que está muito feliz, muito triste, muito bravo, né? Muito irritado, outro dia não está muito calmo. Isso é adolescência, né? Alguns pais falam assim, agora ele está me enfrentando, eu vou brigar com ele, ele me enfrenta, né? Isso faz parte dessas flutuações de humor. Por que ele passa por isso? Transformações corporais, muito hormônio, muitas questões do dia a dia. Eles acham que só eles têm problemas, então tudo para eles é um problema, também gera ansiedade, e aí vai ter muitos problemas com relação a isso. E por fim, eu queria tomar até um pouquinho mais de tempo, é a questão da era digital. Por que o adolescente ele fica tão fissurado, tão ligado pela era digital? Porque é nesse ambiente, é nesse espaço onde ele não precisa de muito contato, né? O Oliveira, no artigo dele, Adolescência e Tecnologia, ele diz isso, que na verdade, porque ele não tem muito contato, né? Essa tecnologia também faz com que ele seja aceito em qualquer grupo. Ele pode entrar em qualquer sala virtual, ele pode entrar em qualquer comunidade no Facebook, ele pode entrar em qualquer grupo do WhatsApp, ele pode falar o que ele pensa e as pessoas ali, alguns vão apoiar, outros vão ridicularizar, mas ele não vai estar na frente daquela pessoa, ele não vai ter contato físico com aquela pessoa. Então o adolescente, ele está buscando cada dia mais relações sem consistência.
O que Zygmunt Bauman, ele vai dizer no seu livro Modernidade Líquida, que hoje nós estamos vivendo a era, né, que ele nem chama mais de pós-moderna, né? Eu estava pensando que a gente estava na modernidade, mas vem Bauman e fala assim, vocês estão na modernidade líquida. O que é modernidade líquida? É aquela modernidade que não tem consistência. Se jogar essa água aqui, eu não consigo segurar essa água. Ela vai escorrer pelas mãos, eu não consigo segurar. É mais ou menos isso, são as relações descartáveis. As relações que não me fazem bem, eu não quero, então eu quero ter mais relações como essas, né? Hoje em dia o adolescente, ele desmancha, ele termina um namoro, ele acaba um casamento pelo WhatsApp. Ele não quer mais ter esse contato físico, de ter que ver a pessoa ali, ter que enfrentar aquela pessoa, porque ele está enfrentando os pais a todo momento, os pais que estão controlando, o professor que está controlando, né? Então ele não quer ter enfrentamento. E Oliveira traz isso no seu artigo, né? E ele também é um escape da solidão. Um adolescente pode parecer que não, mas ele é muito solitário, né? Tem até a questão do isolamento que a Arminda Berasturi também fala. Por que eles se isolam? Porque é uma fase da maturação deles. Como eles não estão sendo compreendidos, como eles estão sendo sofrendo muita opressão dos pais, então normalmente eles se isolam mesmo. E é nessa fase do isolamento, para eles terem a maturidade e se conhecerem melhor, que eles vão para os grupos e para a era digital. Aí vão para a internet e eles vão nadar de braçada nisso. Só para vocês terem ideia, né? O Oliveira, nesse artigo dele, ele fez algo muito legal, né? Lá de Curitiba, da revista Educar. Ele fez algo muito legal, até coloquei ali as estatísticas, né? No Brasil hoje, nós temos 40 milhões de adolescentes. Muita gente, né? São 20% da população de 200 milhões, 40 milhões, 20% são adolescentes. Temos que nos preocupar com essa população ou não? Muito. Temos que preocupar muito com essa população. Desses 20 milhões, desses 40 milhões de adolescentes, né, 20% deles, pelo menos, né, 4 milhões deles são evangélicos, né, que estão dentro dessa estatística que eu estou te falando aí, que são normais, que acontece tudo isso com eles, né? E 48% deles acessam o mundo virtual ou essa era digital através do celular, né? 48% deles atingem isso, sendo que de 40 milhões de adolescentes, pelo menos 38 milhões deles têm celular. O que isso significa? 90% tem celular porque os pais dão celular. Eles fazem barganha com os pais para ganhar um celular, né? Então, se tirar nota boa, se eu for educado, se eu não for naquela festa, e eles querem o celular. Então, se 48% dessa demanda utiliza o celular e de 38 milhões tem celular, o que isso significa? Que é uma boa forma de punição é você tirar o celular. Eles vão se sentir muito ofendidos, né? Às vezes os pais vêm aqui e falam assim, olha, eu bato no meu filho, não adianta. Adolescente não se bate mais, adolescente se argumenta, se conversa, convence, porque como eu disse, ele tem um momento que ele quer intelectualizar, então ele vai argumentar com você. Então, se você tiver um pouco de força, dá o seu celular, controle, né? Se você puder controlar ainda as mídias sociais, né? Só que ele tem que ser uma coisa muito combinada, porque se for uma coisa escondida, ele descobrir, ele vai transferir negativamente com você, vai ficar agressivo, vai ficar chateado, não vai querer falar, e aí você perde um amigo, né? 23% notebook, né? 23% vão para o mundo virtual através do notebook e 21% através do desktop, e o restante dessa estatística aí, sobrou aí pelo menos uns 10% que usam tablets, lan houses e outros meios que eles vão tentar acessar a net ou o mundo virtual. Outras coisas legais, né, dessa estatística, 28% deles entram diariamente 9 horas por dia. Sabe que são 9 horas do dia você ficar numa rede social conversando, você ficar numa rede social, né? 28% ficam pelo menos 9 horas em redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e todos os ans da vida. Então eles gostam de redes sociais. 25% só entram para pesquisar trabalhos. Como eu disse, as escolas estão estimulando isso, né?
Lá no Uruguai, hoje só se fala de TIC, de tecnologia, informação e comunicação. Isso é uma coisa muito forte lá. Chegou no Brasil, hoje a informatização, inclusive na cidade aqui que eu moro, Guarulhos, está muito forte essa questão da informatização nas escolas, né? 17%, né, eles buscam entretenimento, jogos, né? Isso está crescendo muito, inclusive, eles buscam jogos, e 10% fazer algum tipo de trabalho. Então nós vemos que hoje eles estão buscando, né, as redes sociais, vínculos, mas são vínculos que o Bauman chama de líquidos, que não tem consistência, que eles podem bloquear alguém na hora que eles quiserem, que eles podem excluir na hora que eles quiserem, porque não tem vínculos. Então é muito fácil para o adolescente, porque ele está numa fase de mudanças, ele não quer construir vínculos ali. Por isso que é com o adolescente que acontece muito o ficar. O que é o ficar? Hoje eu dou um beijo em uma, um beijo em outra, agora a moda é dar um beijo em várias, porque ele não quer vínculo com essas pessoas, né? Então por isso que eu acho que quando um adolescente ou uma adolescente fica grávida, é muito complicado. Porque se eles não querem vínculos, como que eles vão querer vínculos com aquela criança? Como que vão querer vínculos com o parceiro? A chance maior é de dar errado do que de dar certo. Então a gente tem que cuidar tudo isso também, né? Outra coisa que eu coloquei ali que eu acho que é legal, Oliveira ele chama essa fase de tempestade. Tempestade é aquela chuva, aquela enxurrada com trovão. Essa fase dá medo, é isso que ele está dizendo. E eu concordo com ele nisso. Eu concordo que é uma fase que dá medo, que assusta. É uma fase muito complicada, essa adolescência. Por que eles se isolam e vão para as redes sociais? Para não querer vínculo. Por que eles se isolam e vão para a mídia social? Porque estamos vivendo o que Bauman chama de modernidade líquida. Lá no Uruguai tem um autor, que não vou lembrar o nome agora, que chama de hipermodernidade. Essa é a era digital. Estamos vivenciando essa era digital. Essa era digital é uma era que os pais conhecem muitas vezes, né? Então os nossos filhos que vivem nessa era digital pegam os pais que não são da era digital ainda, ou que pegaram o começo dela, mas que ainda não dominam 100% dessa era digital, que ainda era da época da datilografia. Eu fiz datilografia, que era de uma época que não era tão digital assim, era da época que a gente falava assim, era tão gostoso brincar na rua, de pega-pega, de esconde-esconde. Acabou essa época. A época agora é da era digital. Os nossos filhos já nascem inseridos nisso, por isso são chamados nativos, e vai ter cada vez mais esse acesso à informática, à informatização, à era digital, a todos os meios digitais. Cada vez mais cedo estão ganhando os celulares dos seus pais. Esses dias veio uma mocinha aqui, 7 anos, e a mãe prometeu, se você aprender a ler, eu te dou um celular. E a menina com 3 meses de início de alfabetização, aprendeu a ler e escrever, e a mãe cumpriu, deu o celular, ela dominando o celular, sabia, ensinava a mãe, era isso que a mãe dizia, ela inclusive me ensina. O que eu quero dizer para vocês? Que vai ser muito difícil tirar eles dessa época, dessa geração, e aí eles vão se isolando cada vez mais. Atendi um rapaz no passado que ele gostava muito de jogos na internet, e a turma dele só entrava à noite nesses jogos, e então ele passava a noite jogando e o dia dormindo. Então o que isso gerou e que o Oliveira traz como prejudicial? Isso gerou o seguinte, afastamento dos pais e da família, porque ele nunca estava no momento de comer junto com os pais, porque ele estava dormindo. E aí quando os pais estavam dormindo, ele estava jogando. E trouxe também, né, problemas porque os pais desconheciam quem eram esses amigos, desconheciam quem eram as pessoas, então gera problemas de segurança digital, né? E isso pode gerar também o que hoje eles estão chamando de transtornos da internet, né? O que é os transtornos da internet ou da informatização? É uma doença, segundo a Organização Mundial de Saúde, é uma doença que as pessoas preferem ficar no mundo digital do que ter contatos sólidos, onde você pode segurar, ter contatos sólidos, onde você fala assim, isso é duradouro. Meu pai me ensinou assim, é assim que eu vou seguir. E aí eles vão tendo mais informações, e aí eles perdem todos os vínculos sociais com a família. Isso é um problema muito grande.
Então eu queria finalizar por aqui, abrir para perguntas. Eu tenho 5 minutos para perguntas. Eu vi que algumas pessoas passaram por essa live, né? E eu queria perguntar se vocês quiserem mandar, né, perguntas, se vocês quiserem deixar aí as suas dúvidas, me passem e eu vou tirar nesses 5 minutos que nós temos. E é isso, muito bom estar com vocês aqui no Mães com Fé, que esse vídeo chegue e alcance muitos lares de adolescentes, de famílias que possuem adolescentes, e possa ser um pouco esclarecedor para essas mães, para esses pais que têm dúvida também, ok? E enquanto não vem nenhuma pergunta, a questão, né, que eu acho importante para os pais é entender que isso é um fenômeno. O que é um fenômeno? 70% passam pelas mesmas coisas, então a gente tem que simplesmente entender isso como normal. Ah, mas isso é muito duro para mim, porque na minha época era ferro e fogo, hoje não se dá mais assim. Como eu disse, eles vivem numa sociedade diferente da nossa, não tem como a gente caminhar com eles dessa forma, ok? Se não houverem perguntas, eu vou encerrar a live, né? Queria deixar aí para vocês o meu muito obrigado mais uma vez, nas figuras aí da Adriana, né? Mais conhecida como Drica, e da Tati Camargo, né? Que abriu esse espaço. E curiosidade, eu fiz uma live aí para o Mães com Fé, e eu estava numa festa de aniversário, e uma mulher me abordou: você é o pastor Léo, tal, eu vi uma live tua sobre hiperatividade, né? TDAH, transtorno de ansiedade, né? E de hiperatividade aí. E aí eu sei que essa mulher sentou na mesa assim que eu estava, e ela tirou muitas dúvidas ali, porque ela viu a live do Mães com Fé, né? Eu acho que aquela live chegou quase 300 visualizações, e é legal que a gente consegue atingir um público que não vem aqui. Como eu disse, hoje eu tenho 20 pacientes. Desses 20 pacientes, nesse momento eu estou com 8, 20%, 40% praticamente da minha demanda, entendeu? Vem uma pergunta da Drica aí: como introduzir a fé na vida de um adolescente? É simples, né? Tem os dois tipos de adolescente que eu quero apresentar para vocês. Aqueles que já nascem na igreja, então não espere ele ficar adolescente para introduzir a fé, porque na verdade as questões de moral, de caráter, de personalidade, elas são introduzidas até os 5 primeiros anos de vida da criança, e é aquilo que Salomão dizia, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar, quando ela crescer, vamos colocar uma tradução mais atualizada, dificilmente ela se desviará dele, né? Então, eu acho que introduzir desde criança. Lembra que eu falei que a sexualidade ela é construída? Assim como ela é construída e vai chegar na genital, na fase da puberdade vai desencadear as questões sexuais aí, aflorar isso aí. Então tem que, se você é cristão, se você é crente, ou se você possui uma religião, inculque isso na vida dos seus filhos desde pequeno, que eles vão vir aqui adolescentes e vão me trazer coisas que já estão inculcadas na cabeça dele, né? Questões cristãs. Agora tem um outro adolescente que se converte, que vai para a igreja através de um namorado, uma namorada. Normalmente eles vão para a igreja na fase da adolescência, porque começou a namorar na escola, ainda um é evangélico, o outro leva para a igreja, e aí você tem que ensinar a verdade, né? Eu fui para a igreja adolescente, eu tinha 12 anos, e eu sou do bairro da periferia de São Paulo, Cangaíba, e eu era arrueiro, gostava de empinar pipa, fazer balão, e eu lembro que minha irmã me levou, minha irmã já era evangélica, mas a minha irmã não conseguia me levar pelo convite, né? Então ela levou o meu melhor amigo para a igreja, esse meu melhor amigo se batizou, e eu falei, poxa, agora eu vou também. E eu lembro que eu cheguei na igreja com 12 anos falando muito palavrão, muita gíria, e eu lembro que com muito amor, muito carinho, na escola bíblica dominical, é ali que a gente aprende a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então na escola bíblica dominical, eu lembro que eu falava muito palavrão, e eles me ajudaram com isso. Hoje
eu tenho repúdio a palavras de baixo calão, né? Isso vai mudando, né? E hoje eu sou, além de psicólogo, sou um pastor. O que eu quero dizer com isso, né? Que a igreja tem que fazer um trabalho com essa demanda. Na minha época, como eu disse, tinha muitos adolescentes na minha igreja. Eram cerca de 50, era uma igreja com muitos adolescentes. E tinha muito trabalho para adolescente, tinha acampamento, a escola bíblica tinha campeonato de Bíblia, e eu lembro que eu gostava muito de estar ali aprendendo aquelas questões, e aí você vai se apaixonando por uma menina, e aquilo vai fixando você naquele ambiente, você vai se identificando com o grupo. Então a igreja tem que fazer um trabalho pensando no adolescente, né? Eu acho que todos os problemas que nós temos na sociedade hoje, ele tem a ver com uma família disfuncional. A gente vê isso lá depois da queda de Adão e Eva em Gênesis 3. Todos os problemas e as consequências do pecado de Adão e Eva que geram na família, inclusive Caim e Matabel, os filhos de Adão, um assassina o outro, né? Então nós vemos os problemas gerados por uma família que sofre um problema disfuncional, né? Uma família disfuncional hoje são essas famílias que estão cada vez as moças tendo filhos mais cedo, terceirizando a educação, porque levam para a escolinha ou levam para um terceiro cuidar, avó, tio, babá, alguma coisa. Essa criança ela não fixa uma personalidade. O que vai desembocar? Uma família disfuncional lá na frente, o que o Winnicott talvez chamava na época dele, 1940, de delinquência, um adolescente delinquente, que é aquele adolescente que não vai obedecer nenhuma voz, porque ele teve várias vozes para obedecer. Então, hoje nós temos um problema muito grande na sociedade que está desencadeando problemas sérios para adolescentes, que estão vindo muitos aqui, inclusive desses 8 que eu falei adolescentes, pelo menos 3 são frutos de famílias e lares destruídos, de divórcios e tudo mais. O que eu quero dizer com isso? Que eles perdem a identidade, aquele momento de ter a identidade eles perdem por completo, já estão passando por diversas mudanças, e é mais uma mudança que eles têm que passar, que eles têm que enfrentar, então isso é bem complicado, né? Ok? Eu não sei se eu consegui responder aí essa pergunta, mas é mais ou menos por aí. Eu creio que tem os dois tipos de adolescente, aqueles que chegam e aqueles que já estão inseridos na igreja, né? O legal é que a gente faça com que eles entendam esse mundo religioso, que eles aceitem Jesus por si só, né? Os meus filhos, por exemplo, eu batizo crianças, eu os batizei, né? Até por ocasião que estava no Rio Jordão e batizei os 2 crianças, e naquela semana eu inculquei bem a importância do batismo, por que eles estavam se batizando, e eles fazem parte da vida religiosa, questionam já, eu tenho um de 7, uma de 4, questionam bastante. São questões legais de você ensinar, introduzir, né? Eu acho que são bem bacana você construir isso com os seus filhos, ok? Agora eu tenho uma geração na minha igreja que está chegando de adolescentes, que é legal também, né? Pelo menos 2 chegaram esse ano, se batizaram, estão no primeiro amor, então eu faço questão de ensiná-los. Eu faço questão de estar, já ensino nos grupos sociais da igreja, porque eles são assim, né? Hoje a gente tem um trabalho muito forte com o Facebook na igreja, com o YouTube, eles estão envolvidos em lives, eles estão envolvidos com essas questões, porque eu estou inserindo eles para o lado bom. Ah, eu esqueci de falar, mas acho que é legal para a gente finalizar mesmo, porque eu tenho horário, né? O problema também da pornografia com eles começa na puberdade, né? Pais que chegam aqui e falam assim, olha, deixei meu celular com meu filho, ele estava olhando fotos de mulher pelada, né? É legal, por exemplo, na puberdade, na adolescência, ele separar o menino da menina se só tem um quarto dentro de casa, eles estão com a sexualidade aguçada ali, né? Um pai me procurou recentemente que o menino estava passando a mão na irmã. Então são questões que são interessantes a gente entender com adolescentes. Aí seria uma outra palestra, mas eu queria ficar por aqui, agradecer mais uma vez, né? Eu passei uma série de temas aí para a Tati, ela vai filtrando temas que dá para a gente falar voltados à teologia e à psicologia, que são as áreas que eu domino. Atualmente estou dando aula nas nossas faculdades metodistas livres aqui em São Paulo, lá na Liberdade, aqui em Vila Galvão, em Mogi das Cruzes, Diadema, que é Jardim Rei, e também em Taboão da Serra. 5 extensões eu estou falando sobre
psicologia pastoral, que são questões psicológicas que vai de 0 a 100 anos, vai na vida da pessoa e como isso influencia a nossa igreja. Queria que vocês pudessem acompanhar meu canal no YouTube. O meu canal no YouTube é Leonardo Simões. Vocês entram lá, tem bastante coisa legal lá. O meu Facebook também é Leonardo Simões. Vocês podem entrar pelo da Drica ou pelo da Tati, me adicionam lá, podem tirar dúvidas. O meu e-mail é leo_simões2001, Leo, L-E-O, _ traço baixo, Simões sem o acento, S-M-O-E-S, 2001, 2001, @yahoo.com.br. Pode deixar lá um e-mail, eu respondo, ok? E queria agradecer mais uma vez esse espaço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês.